Boa tarde a todos. Obrigado pela doutora Marisa, mas quem é chefe lá do Centro de Imunizações do HC é a doutora Marta. Se ela estiver vendo essa aula aí depois, ela não vai ficar muito contente. Bem, então, inicialmente, a gente vai conversar sobre a febre amarela e depois sobre a vacina em si, né? Então, ela é uma doença infecciosa, febril aguda, causada por um flavivírus. E a transmissão ocorre basicamente pela picada de mosquitos. Existem 2 ciclos da febre amarela. Um, que é o ciclo silvestre, onde os principais acometidos pelo vírus são os primatas não humanos. E o vírus circula entre esses primatas através de picadas dos vetores do gênero Hemagogos e Sabetes. O homem acaba sendo infectado de forma acidental nesse ciclo silvestre, quando ele adentra a mata, seja lazer, trabalho ou morando próximo a uma área onde esteja ocorrendo esse tipo de transmissão. Este ciclo ele é mais importante no Brasil e na América Latina, como um todo. Mas nós temos também o ciclo urbano, onde os principais acometidos são os homens e a transmissão ocorre por um outro vetor, o mosquito Aedes aegypti, conhecido de todos nós. E este ciclo aqui ocorre principalmente na África. A febre amarela é uma doença de importância histórica, né? Ela causou milhares de mortes entre o século XVIII e o início do século XX. O Brasil viveu uma epidemia de febre amarela urbana importantíssima, quando foi introduzida no Brasil a vacina, em 1937. 5 anos depois, 1942, foi registrado o último caso de febre amarela transmitida pelo ciclo urbano, lá no município de Sena Madureira, no Acre. E desde então, o que nós temos são casos de febre amarela de transmissão silvestre. É uma doença endêmica no norte do país, porém tem alguns períodos de epidemia em outras regiões. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que ocorram aproximadamente 200 mil casos por ano, com 30 mil óbitos em todo o mundo, sendo que 90% dos casos estão concentrados no continente africano. Existem epidemias aí com periodicidade irregular, e o motivo dessas epidemias são quando ocorrem condições que favorecem a transmissão do vírus, sejam elas elevadas temperaturas e pluviosidade, como ocorre no verão, alta densidade de vetores, os mosquitos, e dos hospedeiros primários, os primatas não humanos, presença de indivíduos suscetíveis e uma baixa cobertura vacinal. Então, a febre amarela ocorre nestes locais no mundo, na América do Sul e na África. Não existe febre amarela autóctone em outros lugares do mundo. O motivo que nos pedem para vacinar quando vamos, por exemplo, para a Austrália, não é para nos protegermos contra a febre amarela, porque não existe febre amarela na Austrália. O que nós temos lá são mosquitos, são vetores, Aedes aegypti no caso, e eles têm o receio de nós levarmos a doença até eles, ou seja, introduzirmos a doença num país que não possui febre amarela. Em nosso país, como está acontecendo? Esses são os últimos dados tabulados pelo Ministério da Saúde, numa série histórica que vai de 1980 até 2017. E em vermelho, nós podemos ver os casos confirmados de febre amarela em humanos. E o que nós vemos? Que basicamente esse é o momento onde nós estamos mais tendo casos de febre amarela desde a erradicação do ciclo urbano da doença em 1947. E olhando agora para o nosso estado, esse gráfico ele é também retirado do último boletim epidemiológico do Centro de Vigilância Epidemiológica, que data dessa segunda-feira, e mostra os casos de epizootias, ou seja, a morte de primatas não humanos, que servem como um evento sentinela para ficarmos atentos que podem haver casos em humanos a partir disso. Em amarelo são os casos que estão em investigação, suspeitos.
E em vermelho, né, nós podemos ver aqui, principalmente nessa região, são os casos confirmados de primatas que morreram por febre amarela. Quando nós observamos esse mesmo mapa e em relação aos casos confirmados em humanos, nós podemos ver que existe uma correlação bem interessante entre a epizootia e febre amarela em humanos. Bem, então no nosso estado, de janeiro de 2017 até a segunda semana epidemiológica deste ano, nós tivemos confirmados 81 casos de febre amarela em humanos, com uma letalidade de 44,4%. E quais municípios tiveram isso? Mais da metade em Mairiporã, sendo que seguido diretamente por Atibaia e Amparo. Esses 3 municípios eles respondem por 2/3 dos casos de febre amarela autóctone do nosso estado, desde janeiro de 2017 até essa segunda semana epidemiológica do ano de 2018. Esse gráfico mostra também temporalmente, desde 2017 até o início de 2018, como esses casos estão distribuídos ao longo do tempo. E nós podemos observar claramente que estamos aqui na crista da onda, né? Os casos estão concentrados em aumento no momento em que estamos aqui agora. Bem, e como essa doença se apresenta, né? Ela é uma doença com um período de incubação curto, em média 3 a 6 dias, podendo chegar até 10 a 15 dias. Mas normalmente a gente pensa em febre amarela quando uma pessoa retorna de um lugar endêmico, onde está ocorrendo casos, e rapidamente começa a apresentar os sintomas. A gente não vai pensar em febre amarela em alguém que começa a ter sintomas 30 dias depois de voltar de uma área endêmica. E o período de transmissibilidade, ele ocorre de 24 a 48 horas antes dos sintomas e persiste por até 3 a 5 dias. A mortalidade geral da doença varia de 5 a 10%, porém, os casos graves podem chegar até metade de número de óbitos. E, infelizmente, não temos um tratamento específico. Ela é uma doença espectral, e é importante colocar que o quadro clínico independe se a transmissão foi urbana ou se foi silvestre. Acredita-se que metade dos casos de febre amarela são assintomáticos e a outra metade desenvolve o quadro clínico. E o quadro clínico clássico, ele apresenta febre alta, de início normalmente abrupto, mialgia intensa, cefaleia importante, caracteristicamente supraorbitária, mal-estar, e, por vezes, o sinal de Fagé. O sinal de Fagé ele é caracterizado por uma bradicardia relativa na presença de febre, mas ele não é patognomônico da doença. Existem outras doenças infecciosas que apresentam também esse sinal, como o exemplo da febre tifoide. Metade, aproximadamente, dos pacientes que apresentam sintomatologia podem evoluir para os quadros graves. Os quadros graves, os pacientes apresentam com náuseas, vômitos importantes, comprometimento hepático de grande monta, com a presença de icterícia e comprometimento renal, podendo levar a oligúria, inclusive a insuficiência renal aguda. E os pacientes, isso é importante, podem ter um curso bifásico nessa forma grave. Ou seja, entre o 3º e o 5º dia de sintomas, eles apresentam uma melhora que pode durar de 6 a 48 horas, e em seguida eles deterioram rapidamente o quadro clínico, podendo evoluir para a forma maligna, onde apresenta-se quadro de coagulação intravascular disseminada. Perdão. Então, qual é um caso suspeito de febre amarela? Quando devemos pensar? Então, é um paciente com quadro febril agudo, até 7 dias, que reside ou veio de uma área de risco ou onde esteja ocorrendo morte de primatas não humanos até 15 dias antes, não vacinados ou não lembram se tomaram a vacina ou não, e podem ou não ter icterícias e manifestações hemorrágicas. O quadro clínico, diagnóstico diferencial, se faz com diversas doenças. Vou citar 2.
né, a dengue e hepatites virais, inclusive a hepatite A, que são duas doenças que estão tendo circulação concomitante com a febre amarela. Os sinais de alarme da doença incluem hipotensão, icterícia, plaquetopenia, alteração dos fatores de coagulação, consumo do fator 5, aumento importante das enzimas hepáticas, alteração do nível de consciência, oligúria ou anúria, né, e hemorragias. Esses pacientes, eles devem ser internados em unidade de terapia intensiva. E, estando nessa unidade, nós sabemos que não temos medicamentos específicos, né, um tratamento específico para a doença, então eles vão receber medidas de suporte. Sugere-se início de cristalóides de 15 a 20 ml por quilo por hora. Em relação aos sintomáticos, vale a regra de não usar AS, anti-inflamatórios não hormonais, evitar o uso do paracetamol por conta do seu efeito hepatotóxico, exames gerais pelo menos a cada 24 horas e avaliar sempre o uso de hemoderivados, hemodiálise, se necessário, medidas para encefalopatia hepática e uma avaliação precoce do grupo de transplante hepático, caso existam sinais de evolução para uma insuficiência hepática aguda. Em relação ao diagnóstico específico, nós temos basicamente dois exames. Os exames sorológicos, nós usamos a imunofluorescência indireta, que ela tende a ser positiva após o 5º dia do início de sintomas. E os exames de biologia molecular, PCR, onde no sangue total ele é positivo até o 5º dia após o início dos sintomas. Teve um relato recente no Emerging Infectious Disease de um paciente convalescente para febre amarela, no 10º dia de sintoma, que eles coletaram urina e o PCR para a febre amarela veio positivo. Então, talvez, isso ainda não é prática clínica, isso pode ser uma nova ferramenta diagnóstica para aqueles pacientes que se apresentam no serviço de saúde de uma forma um pouco mais tardia. Bem, isso é em relação à doença. Agora, em relação à vacina, para depois nós abrirmos para discussão.